Ei pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal do Vale Concurso. Professora Angélica está aqui, né? Que bom saber que você está aí do outro lado, empenhado, né? Na sua aprovação, empenhada em estudar, seu tempo de qualidade, né? Preparando aí para esse concurso público, né? Da Polícia Militar de Santa Catarina. Estamos com o edital aí, não é verdade? E a professora Angélica espera que você já esteja estudando antes do edital sair, né? Sim, não esperou o edital sair para começar a estudar, não. Mas se você fez isso também não tem problema, não é verdade? Vamos correr contra o tempo a estudar. Ainda dá tempo da gente associar conteúdo, não é assim? E eu venho aqui hoje trazer para você um conteúdo de extrema importância. A gente sabe, né, que a banca examinadora é Sebrasp. Nós estamos diante de uma prova de múltipla escolha com 5 alternativas, não é verdade? Então nós temos que caminhar, né? Sim, estudar, entender conteúdo, porque a gente sabe que quanto maior o número de alternativas em prova, é uma bomba, né? Quanto menor o número de alternativas, é mais fácil. Mas vamos lá, B, C, D, E, nós temos 5 alternativas para analisar em situação de prova, a gente não pode perder tempo. Então o assunto de hoje também é muito importante, como eu disse. Nós vamos falar de crase, tá? Nós vamos falar de questão bruta de prova, assunto bruto de prova, viu? E eu te convido, tá? Desde já de início, a deixar seu like, seu comentário, inscrever no canal, porque a gente vai trazer muitas dicas aqui com destino à sua aprovação na PM de Santa Catarina. Então vamos lá trazer conteúdo na tela para você, que a professora Angélica está aqui, juntamente com a equipe do Vale Concurso, né? Fazendo parte aí do seu processo de aprovação, beleza? Então olha só, nós temos aqui o seguinte, várias regras com relação ao uso da crase. A professora Angélica está trazendo aqui, né, as mais importantes para você, tá? Fique ligado que a gente vai visualizar como conteúdo aqui hoje, que é de extrema importância mesmo para a sua prova, tá? Primeira coisa, antes da gente ver, porque você já viu aí, né, que a gente tem crase para lá e para cá, e exemplo para lá e para cá, não é assim? A professora já quer dizer para você o seguinte, olha só, o básico da crase, né, às vezes o aluno fala assim, professora, qual que é a estratégia? A gente tem várias estratégias. Eu acho que no quesito crase, a primeira coisa que nós precisamos fazer, tá? Porque nós estamos diante da nossa aprovação, nós precisamos gabaritar as questões de língua portuguesa da nossa prova. Então, eu acho assim, que no quesito crase, traçar já onde não se usa crase já é meio caminho andado, não é verdade? Então, por exemplo, eu tenho ali, onde eu não uso crase? Antes de verbo. Então, se aparece uma questão de verbo, uma alternativa com o verbo lá, eu já vou saber que antes dele a crase não vai acontecer. Ou seja, a ocorrência do acento grave no A, né, antes de verbo, jamais. Ah, onde eu também não posso usar crase? Antes de palavra masculina. Então, se eu sei que antes de palavra masculina eu não vou usar a crase, vai facilitar demais para mim também. Tá vendo como é que é? Pois é, então beleza, já tem mais um pouco aí do meu caminho andado, não é assim? Ah, então se apareceu palavra masculina lá, geralmente eu não uso crase antes dela. Beleza, eu não vou visualizar a ocorrência da crase antes dela. Palavra masculina, ok. Ah, antes do pronome pessoal do caso reto, ela, também não uso o acento grave, denotando crase. Não acontece. Então, é mais um descarte aí, não é verdade? Ah, a professora fulana de tal me explicou, o professor fulano de tal me explicou que eu uso crase antes de palavra feminina, sempre. Não, também não é sempre que antes de palavra feminina você vai colocar o acento grave no A. Não é sempre, tá? Você só vai usar o acento grave no A, quer dizer, você não usa, né, antes de palavra feminina, o acento grave no A, quando isso compõe, sintaticamente falando, o quê? Um objeto direto. Então, olha só, se você viu o A antes de uma palavra feminina, assim, compondo os dois ali, um objeto direto, não há crase acontecendo naquele A. Então, muita calma na hora de associar, tá vendo? Então, assim, a professora Angélica, ela vai pelas válvulas. A gente sabe que essa banca, né, Sebrasp, é muito temida. Nós sabemos que a banca examinadora é muito temida. Por quê? Porque ela trata ali várias situações, semântica, regra, mistura ali. Então, a gente tem que associar direitinho o contexto da banca. Na verdade, entender ali a banca para trazer. Então, num contexto como este de crase, onde você pode eliminar,
Assim, ainda mais que sempre vem, né, para você observar uma expressão dentro de um texto gigantesco, não é assim? Pois é, então ali tem que associar, tem que ter um jogo. Então, as coisas que a gente pode eliminar, a gente já vai eliminar de cara, não é verdade? Por isso que eu te convido aqui também a adquirir o nosso preparatório para esse concurso público. Pois é, por que eu falo isso para você, tá? Porque quando você adquire o preparatório, tem todo o conteúdo com uma porrada de regras. A gente sabe que português é gigante. Tem regra para lá e para cá, tem bizu de prova frenético dentro do preparatório, não é assim? Então vale muito a pena você adquirir o nosso preparatório, inclusive o link dele se encontra em um dos cantos da tela ou na descrição do nosso vídeo. Também vou te convidar, né, para baixar o simuladinho grátis, o simulado não, o edital verticalizado, tá? Baixe o edital verticalizado aí também na descrição do vídeo e vamos lá correr atrás, né? Pra a gente poder estudar bonitinho, seguir a sequência de estudo ali, o roteiro, pra gente não perder nenhum foco, beleza? Então vamos lá então, né? Tratar aí do uso da crase. Olha só, primeira coisa, né? Entra dentro do que a gente acabou de conversar agora há pouco, olha só. Entregamos a carta à professora. Professora Angélica, por que antes da palavra carta, que é um substantivo feminino, não aconteceu o acento grave, e antes da palavra professora, que também é um substantivo feminino, aconteceu o uso do acento grave. Por quê, professora? Que antes de um não aconteceu e antes do outro já houve a ocorrência do acento grave. O que aconteceu aqui? Aconteceu o seguinte, olha só. Entregamos o quê? Olha a pergunta que nós fazemos. Entregamos o quê? A carta. Estamos diante da situação que foi dada agora há pouco. O a aconteceu antes de palavra feminina, compondo um objeto direto. Então, nesse caso, não há o uso da crase. Tá vendo? Agora, antes da palavra professora, a crase já aconteceu. Por quê? Porque a palavra aí professora é feminina e juntamente com o a compôs o quê? Um objeto indireto do verbo. Entregamos a quem? Olha só que delícia isso, tá vendo? Entregamos o quê? Entregamos a quem? Então, nós temos professora, junto com o a ali antes dela, né, dessa palavra, compondo o quê? Um objeto indireto do verbo. Tá vendo como é que é? Pois é. Então, nós estamos aí diante do uso da crase no a, acontecendo antes de palavra feminina, tá? Beleza, mas aí você vira para mim e fala assim, professora Angélica, e se lá na hora eu travar com esse negócio de objeto direto, objeto indireto, e se eu travar, professora, lá na hora? Detalhe, o ideal é que você não trave na hora, né? Que dê tudo certo lá na hora de associar o quesito crase para que você consiga, né, assim, gabaritar a questão. Mas se travar essa análise sintática, é só você fazer reescritura. Reescreve o contexto, troca o substantivo feminino por um masculino que corresponde. E se antes do feminino lá você viu o a, quando você trocou o feminino por masculino, se der o no lugar do a, na substituição do a, né? Ah, pega lá a palavra carta, troca por cartão. A carta, o cartão. Então, quando você substituiu os substantivos no lugar do a, né, do feminino, passou para o no masculino, é claro que você não vai ter crase no a de lá de cima. Quando você pega o substantivo feminino, troca por um masculino, e no a lá, né, na substituição deu ao, é óbvio que você vai usar o acento grave no a lá em cima, tá? Antes da palavra feminina. Muito cuidado com isso aí também, beleza? Pois é. Outra coisa agora, vamos a mais um exemplo. Fui à missa e irei a Copacabana. Preste atenção na regrinha porque ela é clara. Se você vai a e volta da, crase no a, tá? Acento grave no a. Se você vai a, volta de, não tem crase no a, não tem acento grave no a, beleza? Então eu fui à missa, voltei da, fui a, voltei da missa, tá vendo? Crase no a. Se você vai a e volta de, não há crase ali naquele segundo exemplo. Tá vendo? Eu irei a Copacabana, voltarei de Copacabana. Não tem crase, ok? Beleza. Agora olha o terceiro exemplo que é muito bomba de prova, tá? É muito bombástico. Olha só. Eu me referi àquela garota. Cuidado com os pronomes demonstrativos. Aquele, aquela, aquilo, principalmente no aquela, né? Porque às vezes esse demonstrativo aquela, principalmente, vamos dizer assim,
ele tende a ter ali o acento grave nele. Professora, mas como eu vou saber, né? Como ali eu vou conseguir aplicar a crase no demonstrativo aquela, ou aquele, ou aquilo? O que você vai fazer para certificar, né, o uso do acento grave aí nesse demonstrativo? Como que você vai fazer isso? Você vai pegar esse demonstrativo, né, vai pegar o contexto na real, substituir, tá? Reescrever o contexto, fazendo a substituição de um demonstrativo por outro. Por exemplo, eu me referi àquela garota. Por que você sabe que você tem crase aí nesse aquela? Porque quando você reescreve, olha, eu me referi a esta garota, você reescreveu, o que você fez? Você trocou o demonstrativo aquela por esta. O que acontece? Teve um A ali antes do esta. Olha, eu me referi àquela garota, eu me referi a esta garota. Então, o macete aí é você fazer o quê? Pega o contexto com aquela, reescreve. Na reescritura, substitui o aquela por esta e observa se vai acontecer um A antes. Se acontecer o A antes do esta, né, que você fez substituição, vai confirmar o acento grave no aquela dentro do contexto. Beleza? Aí a prova é, né? Eu comi aquele biscoito. Quando você substitui, você tem eu comi este biscoito. Não aconteceu este biscoito, tá vendo? Aconteceu somente este. E na substituição, então não usa o acento grave no aquele, ok? Essa é a forma como se confirma o uso do acento grave nos demonstrativos aquela, aquele e aquilo, ok? Beleza. Mais uma regra, olha. Vou à terra de meus pais. Como eu disse para você, crase é situação de extrema importância em prova. Você que vai fazer aí a Polícia Militar de Santa Catarina, né, esse concurso bacaníssimo aí, tem que estudar crase. Crase é peso de prova de concurso público. É assunto de prova atual de concurso público. Então, olha só. Vou à terra de meus pais. O que a gente entende aqui? Antes da palavra terra, antes da palavra casa, né? Principalmente aí terra e casa, né? Tem distância também, mas principalmente entre terra e casa, antes dessas palavrinhas, só acontece o acento grave no A se houver algo que determine essas palavras. Por exemplo, a terra de meus pais, tá vendo igual tá aí? A casa onde nasci, tá vendo? Houve um determinante, olha só. E por esse motivo o acento grave no A antes de uma dessas palavras, tá? Então, muito cuidado. Palavra terra, casa, distância, o acento grave só acontece no A antes dessas palavrinhas se essas palavras tiverem determinantes, algo que as determinem, beleza? Amém. Vamos continuar. O que aconteceu aí no exemplo de número 5? Nós temos aí a locução às vezes, né? E nós sabemos o quê? Que esta locução bonita aí pra gente, tá? O que tem com ela aí que a gente precisa saber, né? Toda locução adverbial ou locução conjuntiva, né? Expressão adverbial ou expressão conjuntiva, tá? Com palavra feminina ali dentro, vai exigir o acento grave no A no início delas. Acontecerá com a ocorrência da crase, tá? Em expressões adverbiais ou conjuntivas com palavras femininas dentro delas. Beleza? Ótimo. Aí, é o seguinte, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Por quê? Porque na observação aí, olha, voltei a pé. Você até tem uma locução adverbial, né? A pé. É um modo como eu voltei, não é verdade? Pois é. Beleza. Você até tem ali um advérbio, uma locução adverbial, uma expressão adverbial. Só que pé é palavra masculina. E muita gente coloca o acento grave no A aí, antes da palavra pé, de forma inadequada. Tá? Então, cuidado. O às vezes ali no exemplo, ele denota ali uma expressão adverbial ou uma locução adverbial, tá? Ou conjuntiva, no caso de aparecer a expressão conjuntiva, só que com palavra feminina dentro dessa expressão. Tem que ter palavra feminina dentro da expressão, tá? Beleza. Agora, na locução a pé, pé é palavra masculina, então não tem a situação do uso da crase aí não, beleza? Outra observação de prova,
É o seguinte, por exemplo, caneta, né? Nós temos ali a caneta, a mão, a máquina, a tinta, tá? Nós temos aí, nessas observações que a professora Angélica trouxe para você agora, nós temos aí o seguinte, olha só, nós estamos diante de expressões adverbiais, né? A caneta, a mão, a máquina, a tinta. Nós estamos diante de expressões adverbiais onde, tá? O uso do acento grave se dá de forma facultativa. Olha só, o uso, né, facultativo ali, tá? Do acento grave. Por quê, professora? Porque entende-se que caneta, mão, máquina e tinta são palavras femininas. E também entendemos, tá? E também entendemos aí o quê? Que essas expressões com palavras femininas, elas também indicam um instrumento. Tá? E pelo fato de indicar instrumento, né, também pode não acontecer o uso do acento grave no A. Então, cuidado com o que a professora Angélica está trazendo para você aqui, viu? Pois é, por quê? Porque nessas expressões, como eu disse, a mão, a máquina, a caneta e a tinta, nós temos o caso de poder usar a crase por se tratar de palavra feminina e o caso, a condição de também não se usar a crase por se tratar de instrumento. Beleza? Continuamos então. Olha só, ele se veste a Luís XV. Olha o que aconteceu no exemplo de número 6. Nós visualizamos logo no início do nosso encontro aqui, preparando aí, né, para esse concurso da Polícia Militar de Santa Catarina, a professora Angélica tratou com você aqui do quê? Não se usa crase, não visualizamos crase antes de palavra masculina, não é sim? Pois é. E por que é que ele se veste a Luís XV, nesse contexto aí, a crase aconteceu antes de Luís? Será que é uma particularidade, professora Angélica, da palavra Luís? Não, não é. O que acontece aqui? Eu acredito que você saiba essa particularidade, essa pegadinha de prova. Toda vez que o A suprimir a expressão à moda de, mesmo que antes de palavra masculina, né? Porque ele está suprimindo a expressão à moda de, tá? Ele suprime uma expressão. Nós temos, com palavra feminina, né? Porque moda é palavra feminina, nós temos o uso da crase. Então, se o A, né, está suprimindo a expressão à moda de, não importa o que vem depois, né? Se é palavra masculina, tem que ter o acento grave no A ali, beleza? Denotando ali o uso da crase, ok? Amém. Vamos continuar então. Antes de horas definidas, como no exemplo de número 7, a crase tem que acontecer de forma obrigatória. Se você não determinou a hora, não definiu a hora, a crase não vai rolar ali, tá? Ok. No exemplo de número 8, nós temos uma pegadinha brutíssima, mais uma situação muito importante. Olha só, gente, aqui a gente aplica o conteúdo, mas a gente também dá umas dicas. A gente sabe que crase, eu já falei aqui várias vezes, que crase é condição de prova. Crase é BO de prova de concurso público, né? É uma situação cabulosíssima, uma das, né, mais cabulosas de prova. Então, o que você tem que fazer? Você tem que se preparar com qualidade. Você tem que praticar questões, porque aqui a gente vê conteúdo, mas e visualizamos questões também. Mas quanto mais questões nós praticarmos, melhor é para o nosso entendimento. Então, assim, você visualiza isso aqui? Visualizei, professora. Ah, o que você faz agora? Pega, faz um resuminho daquilo que você visualizou. Ah, você deu material didático. Aí, você está estudando com a gente na nossa plataforma, que eu já te convidei para adquirir o nosso preparatório. Ah, sim, professor, estou estudando lá na plataforma. Encerra o conteúdo, faça um resuminho. Partiu do resumo? Para as questões, resolva questões. Por quê? Nós vamos treinar, é um processo, né? Nós visualizamos o conteúdo, nós memorizamos o nosso aprendizado com resumo e a gente faz questões. Nós praticamos questões logo em seguida. Então, quanto mais questões nós fizermos dentro do assunto, de cada assunto, melhor é. Lembrando que português, para você que faz essa prova aí, que vai fazer essa prova, né? Polícia Militar aí de Santa Catarina, português tem que constar no seu rol de estudo diário. Olha só, tudo que hoje eu vou estudar fulano de tal, lá, um determinado conteúdo lá, de outra disciplina. Não, peraí. Português, depois eu estudo essa outra disciplina. Amanhã, português de novo, continuo com português e a outra disciplina. Depois da manhã, português e a outra disciplina. E assim vai. Português tem que fazer parte do diário do concurseiro. Olha só. Do dia a dia ali do concurseiro. Tem que fazer parte, não adianta.
Tá? A gente não vai conseguir ter êxito em língua portuguesa, obter nota bacana ali no quesito português em prova, se a gente não fizer questões e não colocar português em prática todos os dias, tá? Então, vamos voltar para cá, olha só. Trabalho de segunda a sexta. E a gente tem trabalho da segunda à sexta. Por que não houve o acento grave no A? Nesse primeiro exemplo, antes da palavra sexta-feira. E no segundo, o acento grave já aconteceu. Por quê? Por que não houve no primeiro e houve no segundo? Porque é o seguinte, se você faz qualquer coisa de tal dia a tal dia, não tem crase no ar. Tá vendo? Agora, se você faz qualquer coisa da tal dia a tal dia, vai ter crase lá no ar. Tá vendo como é que é? Então, se você trabalha, come, dorme, bebe e chora de tal dia a tal dia, lá no A não tem acento grave. Agora, se você faz qualquer coisa da, né, tal dia a tal dia, o acento grave vai acontecer no A lá do final. Beleza? Pois é. Aí vamos lá para mais uma situação importantíssima. Nós temos aí no exemplo de número 9, olha só. Antes dos pronomes possessivos femininos, tá? Possessivos femininos, que vem ali, né, com um substantivo feminino logo depois dele, o uso do acento grave se dá de forma facultativa. Olha só, tá vendo? A minha tia com acento grave ou sem o acento grave. Tá vendo como é que é? Pois é, por quê? Porque eu estou diante de um substantivo feminino, né, de um pronome, desculpe-me, estou diante de um pronome possessivo feminino que também está antes de um substantivo feminino. Então, torna-se facultativo o uso da crase, beleza? Outro item de prova, que pode cair, acontece com grande frequência em questões de prova. Você identificou lá dentro da situação um substantivo no feminino, mas ele já aconteceu no plural. Olha só, ele está no feminino e está no plural. Olha ali, tá vendo? Ações. Ele é feminino e já aconteceu no plural. Olhe o uso facultativo da crase. Se você deixar o A no singular, não acontecerá acento grave nele. Só vai acontecer acento grave se você colocar o A no plural para concordar com esse substantivo feminino que já aconteceu no plural aí dentro. Olha que particularidade de prova deliciosa, tá vendo? Então tem que tomar cuidado com isso. Não é verdade? Por isso que eu falo da prática de questões. Mais um item aí, que é o item de número 11, nos diz o seguinte. Antes de nome de santo no feminino, ou até mesmo Nossa Senhora, tá? Não há o acento grave no A, denotando crase antes dessas situações aí, tá? Pois é, uma situação muito importante. Agora, se você estiver diante da Virgem Santíssima, se você estiver diante da Virgem Santíssima, o acento grave no A tem que acontecer antes dessa Virgem Santíssima, ok? Antes da Virgem Santíssima aí. Então, muito cuidado com esse uso da crase nessas situações para não errar, tá? Não errar de jeito nenhum. Outra situação, bacana demais também. Se você está diante de palavras repetidas, né? Expressão com palavras repetidas. Mesmo que elas sejam femininas, olha aí, cara a cara, a gente tem face a face, boca a boca. O A, pessoal, que está no meio dessa expressão, né, de palavras, com palavras femininas repetidas ali, o A que acontece no meio delas não tem acento grave nele de jeito nenhum, tá? Não há a situação da crase de jeito nenhum ali dentro, ok? Beleza. Vamos lá. Olha aí uma questão bacaníssima também de prova. Essa daí é top de linha, maravilhosa, né? A palavra top já ficou meio em desuso, mas é maravilhosa. Show de bola aí essa regra de número 13, tá? Olha só. Esta foi a notícia a qual fiz referência. Professora, quando é que eu vou saber que eu tenho que colocar o acento grave no A antes do pronome relativo qual? Quando é que eu tenho que saber isso? Porque não é sempre que o A, que vem antes do pronome relativo qual, vai ter acento grave nele. Não é sempre. Verdade, não é sempre mesmo. Mas como é que eu vou saber quando eu tenho que usar? Seguinte,
Você tem que pegar, para saber isso aí, né, entender isso aí direitinho, você vai pegar tudo que está depois do pronome relativo qual, olha só, tudo que está depois, fazer a perguntinha correta e visualizar que a resposta está lá antes do pronome relativo qual também, na palavra feminina que está lá. Olha só, fiz referência a quê? A notícia, olha só. Então, parei no nome, tá? E perguntei, referência a quê? Perceba que a minha pergunta foi feita com preposição e eu tive uma palavra feminina na resposta e respondendo ali também com preposição, né? Referência a quê? A notícia. Só que como o contexto está direto aí, né? Não houve a crase no A antes da palavra notícia. É porque o contexto não está partindo de fiz referência. Está partindo assim, ó. Esta foi a notícia. Então, como eu quero saber sobre o uso do acento grave no A antes do pronome relativo qual, eu tenho que pegar o que está depois do qual e perguntar certinho para a palavra que vem antes dele, que é a palavra notícia. Então, a única pergunta que se estabelece corretamente é referência a quê? Então, perguntei com preposição e tive, ó, a notícia. Só que eu não posso colocar um acento grave no primeiro A, antes da palavra notícia. Eu tenho que jogar o acento grave antes do pronome relativo qual. Tá vendo? Porque se refere à notícia. Não é verdade? Pois é. Mais um exemplo bomba de prova pra gente, olha. Após a palavra até, tá? Se acontecer aí substantivo feminino, é facultativo o uso do acento grave no A. Combinou? Combinou, né? Pois é. Então, muito cuidado. Sem mamãozinho com açúcar, não é verdade? Pois é. Peço ajuda a Vossa Excelência. Antes de pronomes de tratamento, geralmente, não usamos o acento grave no A denotando crase. Ok? Beleza. Entreguei o material a Maria. Antes de nome próprio, referente à pessoa no feminino também, tá? É facultativo o uso do acento grave no A, quando assim o exigir pela sintaxe, né? Então, muita calma na hora de associar tudo direitinho aí, tá? E aí a gente coloca, né? A gente revisa que a gente não usa crase antes de verbo, a gente não usa crase antes de palavra masculina, a gente não usa crase antes de pronome, além dos que foram citados aí, né? Em situação de regras, tá? Ah, professora, quais desses itens eu preciso priorizar? Aqui, a professora Angélica já trouxe para você os principais itens de prova, olha só. Então, se esses são os principais, porque tem gente que fala assim, ah, professora, você tratou só 16 regras, mas tem um caminhão de regra. Nós trouxemos aqui para você, nós estamos aqui agora, né, no nosso encontro no canal do Vale Concurso, tratando justamente os principais itens. Justamente aquilo que a banca examinadora pode correr o risco de cobrar de você. Então, o que temos que fazer? Entender essas regras, essas principais regras, associar com a prática de questões e gabaritar aí a questão da nossa prova, tá? Por isso que a professora Angélica fala, nós temos que ter estudo constante, temos que visualizar português todos os dias, porque português é aquela disciplina maravilhosa, na verdade, de prova, ainda mais diante da situação da banca examinadora, Sebrasp, né? Ainda mais contendo 5 alternativas cada questão. Então, nós temos que ter muito foco, temos que ter muita dedicação. E, mais uma vez, eu deixo aqui o convite para você adquirir o nosso preparatório e estudar com qualidade. Detalhe, você vira e fala assim, ah, professora, mas eu não tenho dificuldade nas outras disciplinas, só tenho dificuldade em língua portuguesa. Ok, o Vale Concursos tem a disciplina isolada de língua portuguesa para você. Você pode adquirir e estudar, porque ela te prepara para qualquer concurso público que você vai fazer. Beleza? Então tá, a professora Angélica despede você, tá? Deixando aí o convite para você inscrever no canal, apertar o sininho das notificações, porque nós vamos voltar aqui com muitos conteúdos importantíssimos de prova para te auxiliar aí na sua preparação, ok? Beijo, fui e até mais aqui se Deus quiser. Tchau, tchau.